Boa noite! E aí, tudo bem por aí? Como vocês estão? Boa noite. Boa noite, Nilza. Boa noite. Sejam bem-vindos à live de hoje. Boa noite, Wagner. Boa noite, Gi. Nossa convidada já tá por aqui. Boa noite, Bia. Boa noite, Giovana. Saudades de estar por aqui com vocês, hein? Faz tempo que eu não faço uma live. Ó, tô ajeitando aqui. Gente, hoje tá um calor, né? Tô com a janela aberta aqui, tive que prender os cabelos. Quem viu meus stories viu que a minha terapia de hoje foi bem punk, então até a minha cabeça fritou, que deu até um calorzinho, prendi os cabelos. Mas mesmo assim tá quente hoje. Boa noite, sejam bem-vindos à live de hoje. A live de hoje é especial porque tem uma convidada especial. Eu vou colocar aqui o tema da live pra vocês, porque eu esqueci de escrever antes de entrar. Mas eu vou deixar fixo aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como a ação cura o medo. Como assim, Tami? É isso que vocês vão saber. A Gi vai vir aqui compartilhar um pouquinho do conhecimento dela sobre o medo. E aí vocês vão entender o tema dessa live. Como a ação cura o medo. Como assim, né? Chega a ser até um pouco conflituoso. Mas é isso que vocês vão entender na live de hoje. Então, encaminhem a live aí para quem que vocês gostariam, né? Que vamos convidar as pessoas que vocês acreditam que também mereça receber esse conteúdo, que mereça também aprender com ele. Então vamos falar um pouquinho sobre o medo, como que a gente pode administrá-lo também. Eu fiz uma enquete ontem aqui nas minhas redes sociais, perguntando quantas pessoas sentem medo. E eu tive, se eu não me engano, umas 50 pessoas que responderam que sim. Baseado ali no número baixo de pessoas que visualizaram até, né, esses stories. Então assim, gente, o medo, ele pega todo mundo. A diferença é que algumas pessoas lidam bem com ele e outras pessoas não. Então é isso que a gente vai entender na live de hoje. Então, boa noite, Rodrigo. Boa noite, Washington. Boa noite, Linda. Bia, linda. Sejam bem-vindos. Fiquem aqui com a gente até o final. A live vai ser muito boa. Boa noite, Keila. Hoje tem participação especial, então eu vou já convidá-la pra gente não perder muito tempo, né? Que eu sei que vocês querem aí já entrar no tema e já falar um pouquinho do medo. Então, a Gi já tá aqui, já tá por aqui. Vou convidá-la, peraí. Boa noite, Ivani. Boa noite, Eline. Sejam bem-vindas, viu? Live de hoje vai ser muito boa. Vamos lá convidar a nossa convidada. Tá conectando. Oiê, Olá! tudo bem? Tudo, finalmente estamos aqui juntas. Gratidão pelo convite. Você tá me ouvindo bem? Eu não coloquei fone, mas eu tô te ouvindo super bem. Eu acredito que a gente também, porque eu tô ouvindo perfeitamente. Ah, então tá ótimo, porque eu falo alto, às vezes eu até prefiro sem o fone. Eu mandei o convite para algumas pessoas aí, já vi que já entraram. Então, parabéns para vocês que estão aqui com a gente, prestigiando essa live que vai ser incrível. Vamos A trocar gente tá muitas tentando, ideias aqui. a gente tá tentando marcar essa live tem um tempinho, né, Gi? Teve É alguns verdade. desencontros aí, mas sempre sai no momento certo, né? Tudo acontece no momento certo, exatamente. Gratidão pelo convite, viu? Imagina, eu acho Você está que fazendo você tá fazendo uma semana de lives, né? Que eu vi. isso, eu estou iniciando uma semana de lives, né? Onde a ideia é trazer um pouquinho da consciência para a galera do autoconhecimento, de como que o autoconhecimento pode trazer um desenvolvimento em várias áreas da vida, como que o autoconhecimento transforma. Então, eu estou trazendo convidados muito especiais para falar um pouquinho sobre esse assunto que eu particularmente sou apaixonada, né? Então, acredito que você também, né?
Muito, muito, muito. Autoconhecimento para mim é libertador, gente. Eu falo assim que quando a gente se conhece, quando a gente se aceita, quando a gente se entende, nossa, é um divisor de águas na tua vida, né? As coisas começam a fluir, nada muda externamente, o mundo não muda, as pessoas que convivem com você não mudam, ninguém vai mudar. Mas quando você muda, automaticamente, magicamente, parece que tudo muda, né? Tudo Só vai que não mudou. Quem acompanhando, mudou foi né? você, né? Muito bom, gente. Ó, eu vou ocultar aqui os comentários, tá, Gi? Porque eles estão bem no seu rosto. Então, para a gente poder também ter uma visibilidade boa de você, eu vou ocultar. Mas quando a gente estiver ali próximo do meio para o final da live, eu abro de novo, tá, gente? Para ver Tá. se vocês querem fazer perguntas para Gi. Ou de repente eu acho que tem até uma opção que vocês conseguem me encaminhar no particular aqui, alguma pergunta, que acho que é aquela bolinha com ponto de interrogação. Então fiquem à vontade. A live é um bate-papo, né, Gi? Então Sim, aproveitem para absorver o máximo que vocês conseguirem do conteúdo, que com certeza pode agregar muito na vida de vocês, né? Então eu vou legal. desativar aqui, mas já já volta para vocês tirarem Tá, dúvidas. Fala um tá pouquinho de ótimo. você, Gi. O que que você faz? O que que você trabalha? Isso, eu vou. Ótimo, eu vou começar fazendo uma breve apresentação, bem rápida. Depois, quem tiver aqui que não me conhece, entra no meu Instagram para conhecer um pouco. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal, tem aproximadamente aí uns 10 anos que eu me apaixonei pelo desenvolvimento pessoal. Depois na verdade, tem 13 para 14 anos que eu comecei a empreender, e quando eu comecei a empreender, eu comecei a aproximar muitas pessoas que queriam entender, queriam saber sobre empreendedorismo, e eu gostava de conversar, de ensinar muita coisa para essas pessoas, mas me faltavam técnicas, né? Então, assim, era aquela coisinha de conversinha de bate-papo. Então, eu fui buscar formações, que inclusive foi em uma delas que a gente se conheceu, eu fui buscar informações, fui buscar técnicas, na verdade, para ajudar efetivamente as pessoas, e aí eu fiz formações de coach, palestrante, agora estou iniciando uma formação de constelação, que é um tema que eu estou apaixonada. Quem sabe futuramente a gente faça uma live sobre o tema. Amo! Também sou apaixonada pelo tema. Apaixonada. Então, eu comecei com desenvolvimento pessoal. E aí, por quando a Tami me convidou, né, para fazer essa live, vamos falar de um tema, desenvolvimento pessoal, o que eu percebo conversando com a maioria das pessoas, e às vezes consciente ou inconscientemente, as pessoas, elas não sabem muitas vezes que elas deixam de avançar na vida delas, elas acusam várias coisas, né? Eu não avanço por isso, eu não avanço por causa do marido, por causa do namorado, do chefe, de não sei quem, não sei quem. E a grande verdade é que muitas vezes a pessoa não avança porque ela tem medo. Ela tem medo do novo, ela tem medo do desconhecido. E esse medo, ele é um medo natural, né? Na verdade, o medo ele é uma emoção, né, que nós sentimos no nosso corpo quando a nossa mente fica mandando informações de que estamos correndo algum tipo de risco. E qual é o risco? Né, o maior risco, assim, qual é o maior medo que nós temos? É o medo da morte. É o medo da morte, é o medo de não sermos aceitos, é o medo de me pôr em risco. Por exemplo, nós aqui, eu e você, Tami, estamos nos colocando no risco, concorda? No A risco do quê? mente No tá risco aqui, da né, em alerta, né? a mente fica. Só que aí o que acontece? Então é a sua mente que manda mensagens para o teu corpo e aí você sente o medo, né? Muitas vezes a gente sente aquele medo real, medo do que está acontecendo. Isso também é um medo. Então, por exemplo, tô andando na rua, vamos supor, eu sou uma pessoa que cachorro eu fico meio assim. Então, entra um cachorro com tudo na minha frente, ou um carro. Então, eu me assusto, eu sinto aquele medo. Sabe o medo das pernas bambas? É o teu corpo dizendo assim: corre, fuja, salve-se.
porque você está correndo risco. Agora, existe o medo que nós alimentamos dentro da gente, que é aquele medo muito mais do desconhecido e o medo do algo que não é real, que é o que é pior. É o medo de algo que nem está acontecendo. É o medo da possibilidade de acontecer, da possibilidade de dar errado, da possibilidade de não ser aceita por um grupo, da possibilidade de uma demissão, da possibilidade de um término de um relacionamento. São muitas possibilidades que nós temos e aí nos causam medo. Então, assim, uma das coisas, né, que nós podemos, assim, começar, assim, em doses homeopáticas pergunte-se se esse medo que você sente é real. Uma coisa que eu tenho feito comigo, observe os teus pensamentos. Observe que e aí tem muito a ver com desenvolvimento pessoal, Tami, que você está fazendo um trabalho incrível, que é assim, a minha mente, ela manda um monte de informações, o tempo todo, né? A nossa mente não para. Por que Não às vezes dá descansa. insônia? Porque quando você deita e aí tudo para, celular para, todo mundo para, aí fica só você com a tua mente. É só você e a tua mente. E aí, se você não tiver controle disso, meus amores, aquilo vira uma loucura, um turbilhão. Aí começam a vir todas as possibilidades de tudo que pode dar errado na tua vida, tudo na hora de dormir, que é o momento que você tá só você e os teus pensamentos. Então, nós precisamos aprender. É que no dia a dia, né, Gi, falando disso que você tá falando, no dia a dia a gente se distrai com a rotina, né? E aí a gente não se conecta com esses pensamentos. Sim, no dia a dia as coisas estão acontecendo, né? Quando você para dormir, no dia a dia você tem o celular na sua mão, quase todo mundo tem, então você se distrai na rede social, você distrai com vídeo, você distrai falando com alguém, você se distrai de alguma forma, né? Quando você vai para tua cama, é você e os teus pensamentos. E aí a pergunta que eu acho que eu quero já deixar, é a pergunta de coach, né? Adoro falar pergunta de coach. É assim, quais são os seus maiores pensamentos? O que você mais pensa sobre você, sobre o seu dia, sobre as situações que você está vivendo? Então, por exemplo, eu estou vivendo uma situação, eu, eu, eu penso mais negativamente sobre aquilo, eu penso neutro sobre aquilo, ou eu penso positivamente sobre aquilo? Entendeu? Essa semana, por exemplo, aconteceu uma coisa comigo bem interessante nesse sentido. Eu saí à noite com saí com a minha filha, fui levar ela na terapia e saí somente com meu celular e uma carteira minha preta, fininha, só com cartões. E aí fui de Uber e com a máscara, né? Que ainda tem lugares, Uber, que pede para você usar. E aí eu saí do Uber e eu percebi que caiu alguma coisa no chão, mas eu olhei, vi o celular, vi a máscara, vi um suquinho que eu estava tomando, eu peguei e saí do Uber. Quando eu entrei no consultório, que eu me toquei, eu percebi que era a minha carteira que tinha caído. E aí eu fiquei assim, lógico, ninguém quer perder a carteira, né, gente? Mesmo que eram só cartões, eu imaginei que aquilo me daria um certo trabalho e tudo mais. O que eu fiz instantaneamente? Tomei os cuidados de ligar para alguns lugares e aplicativos e tirar a aproximação dos cartões e tomar as medidas. Mas, via de regra, minha mente, ela já queria ir longe, assim, né? Meu Deus, vão fazer empréstimo, vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão sujar... Nossa, começou a vir uma coisa. Aí você tem que se puxar somente para o fato, que eu acho que esse é o grande desafio da nossa vida, não é, Tami? É se atentar apenas para o fato do que você está vivendo e não para as viagens mentais da tua mente. Porque as viagens sempre vão acontecer, né, Gi? Elas sempre vão acontecer e, via de regra, elas são negativas.
Elas começam a te puxar para um viés sempre muito negativo, caso você não tenha percepção, caso você deixe aquilo fluir na tua vida, caso você alimente todos os dias esses pensamentos negativos, eles, via de regra, vão dominar a tua vida. E o medo é um deles. Então, por exemplo, se eu tenho um medo e eu alimento aquele medo, ele gera outro, que gera outro, e aí tudo vira um medo. O medo nada mais é que, assim, ele deveria ser, né? Algo apenas para te prevenir de atravessar uma rua correndo, de fazer coisas que coloquem verdadeiramente a tua vida em risco, né? Agora, aquele medo que te paralisa, eu não vou dirigir porque eu posso bater o carro. Sim, mas um acidente pode acontecer com você andando, com você no ônibus, né, com você no Uber, entende? Então, assim, mas eu não posso trocar de emprego porque eu posso ser demitido. Ok, mas onde você está, você também pode ser demitido. Mas eu não vou empreender porque eu posso quebrar. Entendeu? Ok, mas você pode quebrar e você pode ter vários aprendizados e refazer, né? Eu não vou mudar porque eu não sei se eu vou ser aceita. Então, são riscos que nós corremos. E aí, por que que eu gosto de falar assim, né? A ação cura o medo. Já posso falar? Claro, é o tema da live, né, gente? A ação cura o medo. Teve uma pessoa que comentou, como assim, Tami? Porque é muito Como comum, né, assim? Gi? Você falou do medo, da emoção e de como isso age na nossa mente. E a nossa mente, ela reage de duas formas. Ou ela congela, a gente paralisa, ou a gente foge, né? Foi justamente o exemplo que Pode. você deu das pernas, né? Sim, ou você congela ou você foge, exatamente. E assim, por que que a ação, há muito tempo que eu ouvi esse tema, eu acho até que eu já fiz vídeos sobre esse tema, post eu já fiz com certeza sobre a ação que cura o medo, né? A verdade é que quando você tem medo de algo e você começa a fazer algo naquele sentido, você começa a perceber que não existe o perigo real, que é o que nós estávamos falando, né? Então tem até uma frase interessante assim, o mapa não é o território. Então muitas vezes você olha uma coisa de cima, você pinta um cenário na tua cabeça, aquilo ali é o mapa, aquilo ali é tudo que você está visualizando. Mas quando você entra ali na ruazinha e você vai andando e você vai vendo, aquilo é o território, não é o mapa que você pintou. Então, por exemplo, uma vez um tio meu vai lá de Mato Grosso, ele falou assim, minha filha, eu tenho tanto medo de ir a São Paulo, porque eu vejo na TV que acontecem assaltos, que acontece isso. Então, assim, na imagem dele, quando ele entrasse na cidade de São Paulo, um assalto aconteceria na vida dele. Ponto. Entendeu? Só que isso não é uma realidade, né? Existem situações, mas não é uma realidade. Assim, nós criamos o medo dentro da gente. Então, assim, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, mas, de fato, quando eu começo a seguir passos na direção daquilo que eu tenho medo, eu começo a ver que aquilo não é tão real quanto a minha mente imaginou. Né? Então, por exemplo, preciso fazer uma live, morro de medo, medo da crítica, medo disso, medo daquilo, medo de ninguém entrar. Quando eu começo a fazer, automaticamente esse medo você vai fazendo apesar do medo, até que chega uma hora que você não olha mais, o medo já não faz, ele não sobrepõe a satisfação de que para algumas pessoas o que eu estou fazendo é importante. Então, assim, ao passo que você fizer aquilo que você tem tanto medo e que você começar a sentir o sabor da superação da sua ação diante daquele medo, vai ser nesse momento que o medo ele vai perdendo a força e a sua satisfação em conseguir vai sobrepondo o medo que você sente. Então, ele vai automaticamente curando o seu medo. Então, à medida que eu morro de medo de dirigir, mas eu começo a sair. Saí hoje, não aconteceu nada. Amanhã eu andei numa rua
numa avenida um pouquinho maior. Depois de amanhã eu andei não sei o quê. O que vai acontecendo? O medo que eu tinha de dirigir, porque era algo muito novo para mim, foi curado. Mas não é que ele sumiu, não é que eu dormi um dia e no outro dia eu amanheci. Não, eu precisei pegar o carro e ir até a satisfação de eu estar superando o medo, ele vai curando o próprio medo. Faz sentido para vocês? Vou pedir para você abrir os comentários. Opa, pra já. Só para gente saber se está fazendo sentido para quem está aí. Ixi, peraí, Gi, que não tá clicando aqui. Ué, gente, aí, tá vendo? Ó? Tem Não está sabotador ativando? aparecendo por aqui. Eu não tô conseguindo clicar nas opções aqui embaixo. Ah, eu também não consigo, porque acho que é só você. É, eu acho que eu que consigo liberar. Ué, gente, pior que eu acho que se eu sair vai cair a live. Oi? Pensei que tivesse caído. Não, ele Então deu uma deixa, piscada aqui. não tem problema. Ai, gente, não consigo. Não sei o que houve. É, Daqui a pouco eu se tento de vocês novo, Gi. Tá. Se vocês quiserem escrever alguma pergunta ou fazer algum comentário, clica nesse coraçãozinho que tem aí na live, porque aí vocês mandam a pergunta, ou falar às vezes de algum medo específico que você tem, né? É muito Eu, importante. Oi, eu ia fazer uma pergunta, Gi. É pode? muito interessante isso que você fala da ação cura o medo, né? Porque eu atendo muitos clientes e é até uma pergunta para você de que tipo de dicas que você pode dar para o pessoal. Eu atendo muitos clientes que têm medo da mudança e medo de tomar decisões. Sim. E às vezes eu falo justamente isso que você comentou. Toma decisão pequena por enquanto, né? Decide o que você vai comer, decide o que você quer usar de roupa hoje, decide um lugar que você quer sair, né? Porque daí esse medo vai diminuindo, né? Perfeito, perfeito. Tem alguma outra dica que você pode dar para essas pessoas que de repente têm muito medo de tomar uma decisão, muito medo de dar um passo de mudança, alguma coisa diferente? Bom, eu posso compartilhar duas coisas que eu uso comigo, tá? Eu sou um ser humano comum, como todos vocês aqui, então eu também tenho os meus medos. Mas quando eu tenho medo, primeiro eu questiono o meu medo. Eu pergunto se o medo é real, né? Ah, estou com medo de tal coisa. E aí eu mesma, né, falo comigo assim, o que pior pode acontecer caso você faça isso? E se der tudo errado, o que é o pior? Ah, frustração, se for a demissão, procurar outro trabalho. Esse é o pior que pode acontecer? É o pior. Então faça. Entende? Porque assim, e aí você também pesar, né? Você precisa pesar o seguinte, porque assim, uma coisa é eu estar muito bem numa situação e querer fazer uma mudança e ter um pouco de medo da mudança. Essa é uma situação. Agora não é, a grande maioria das pessoas não está nessa situação, não é, Tami? A maioria das pessoas estão numa situação ruim, muitas vezes horrível, e ela tem medo da mudança. Qual é o medo que você tem? Medo você tem de ficar onde você está, porque tá ruim, não tá bom. Então, assim, a mudança pode acontecer para melhor, entende? Então, assim, nós precisamos questionar os nossos medos. Primeiro, questione os seus medos, né? Veja o que de pior pode acontecer. E também, né, alimente a tua mente. Lembra que eu falei que o medo é uma emoção, né? Que o corpo sente daquilo que a tua mente manda de mensagem o tempo todo. Então, assim, busque também alimentar a tua mente daquilo que é positivo. Então, por exemplo, quando eu quis fazer a minha formação de coach, Tami, eu lembro que a maioria, que uma pessoa especificamente, normalmente são os mais próximos da gente, tá?
São os mais próximos, os que querem cuidar da nossa vida, né? Não, não são os distantes, gente. Os nossos desafios não estão nas pessoas distantes. Os nossos desafios estão nos próximos, tá? Então, uma pessoa falou, eu falei assim, eu quero fazer, porque eu vi fulano, eu vi ciclano, eu vi várias histórias de sucesso. A pessoa falou assim para mim, você só está me contando o que deu certo. E as que deram errado? Eu falei, as que deram errado, eu não quero me inspirar nelas, eu quero me inspirar nas que deram certo. Entendeu? Então, assim, alimente-se daquilo que você quer para a tua vida e não daquilo que você não quer para a tua vida. Isso é o básico, gente. É o básico, mas é o desafio. Mas é um grande desafio. Porque normalmente as pessoas que nos cercam, por isso que você tem que tomar cuidado com as pessoas que estão próximas a você, para você perceber se essas pessoas elas te impulsionam para o que é bom ou se elas te arrastam para o mundo delas, onde as coisas não estão dando certo. Que muito Certo? Eu lembro. provavelmente elas estão com medo também, né, Gi? Elas não conseguem Perfeito. fazer coisas que talvez ela tenha vontade. E aí o fato de você talvez querer dar um passo diferente dela também incomoda, e por isso que talvez tenha esse ímpeto de influenciar também negativamente falando, né? Perfeito. Perfeito. Assim como o medo que a gente sente, não é que o nosso corpo, a nossa mente quer desesperadamente nos prejudicar, embora pareça, né? Não. No fundo, o que ela quer é nos proteger. Né? Então, assim, muitas vezes as pessoas nos aconselham ou nos colocam medo para que a gente não haja, porque elas querem nos proteger. Existem os maldosos, mas existe a proteção. Existe também uma coisa muito importante, que assim, se você observar, desde a nossa infância, a gente é criado pautado no medo. Se você não for boazinha, ninguém vai gostar de você também. Seja bem obediente, bem boazinha. Aí nós vemos adultos que não conseguem dizer não, porque se ela dizer não para alguém, esse alguém não vai achar ela legal e nem boazinha, e ela não vai ser aceita. Então ela precisa dizer sim para o outro, acaba com a vida dela, morre com dor de estômago, com dor na coluna, com dor em tudo quanto é lugar, porque o teu corpo vai sinalizar que há algo errado com você. Diz não para você mesma, para os teus objetivos, para os teus planos, para os teus sonhos, para dizer sim para outra pessoa, porque eu preciso ser aceita pela outra pessoa. Gente, entenda uma coisa, que isso é o nosso ego gritando com medo de morrer. Né? O medo também é o nosso ego gritando com medo de morrer. Então, assim, o nosso ego, ele precisa existir, então ele precisa, sabe, ele precisa ele quer que você seja aceito, ele quer que, só que isso é uma ilusão também, é uma mega ilusão, talvez a mais doentia de todas, porque uma pessoa que ela vive tentando agradar as outras pessoas é uma pessoa doente para ela mesma. Porque é impossível você agradar todo mundo e se agradar. É impossível você cuidar da vida de todo mundo e cuidar da sua vida. É impossível, não dá para fazer isso. E aí você acha que você é egoísta quando você quer cuidar da tua vida. Ou você aceita alguém dizer para você que você é egoísta porque você está cuidando da sua própria vida. É, é, é profundo, né? Vai longe, né, a conversa, né? Ai, gente, não tô conseguindo habilitar os comentários. Tô até triste aqui. Mas eu não consigo mexer em nenhuma caixinha aqui de baixo. Ah, peninha, né? Porque Ó, assim, a minha eu é consigo aqui na normal. frente. Nas de ba... Ah, consegui. Não, Conseguiu? consegui, consegui, Eba! consegui. Pessoal, gostaria muito que vocês comentassem sobre os seus medos, sobre o que fez sentido para você do que nós falamos. Estou até olhando aqui minha colinha para ver se tem algo que eu tenha deixado de falar, mas eu acho que não.
sobre como você lida com seus medos. Compartilha aqui com a gente para a gente poder discutir. Tami, fala você, o que que você achou do tema e o que que faz sentido para você? O que que fez? Então, Gi, Ah, alguém, quando você alguém falou aqui que eu resumi, me resumiu, resumiu no final. a Tandara também comentou. Entrei agora e eu morro de medo de passar vergonha. Então, o medo de passar vergonha, na verdade, é o medo do que o outro pensa de mim. Porque o que que é a vergonha? O que que é a vergonha, né? A vergonha nada mais é do que assim, alguém me criticou, Alguém me alguém riu julgou, de né? mim, alguém me julgou. E a síndrome do boazinha, eu imagino que assim, a maioria das pessoas aqui tenham em algum nível, tá? Nós temos em algum nível a síndrome da boazinha. A questão é o autoconhecimento, que é o que a Tami falou, né? Quando você se conhece, quando você se aceita, quando você desenvolve o auto-amor, quando você começa a ficar em paz com quem você é. Outra coisa, quando você se permite errar. Gente, qual é o mal de você errar? A gente se coloca num patamar, sabe? Num pedestal doentio. Desculpa usar essa palavra, ela é pesada. Doentio, mas é. Quando eu não me permito errar, eu estou adoecendo, sabe por quê? Porque assim, se eu não me permito errar, eu não me exponho, se eu não me exponho, eu vou criando um castelo. Ah, eu crio todo um castelo ao meu redor. Só que esse castelo, ele me protege, mas ele também me cerca de ver o mundo, de viver, de errar, de acertar. Então tá tudo certo, você tem direito de errar, você tem direito de passar vergonha, né? Você tem direito de cair na rua, gente. Nós temos direito de cair, Você sabe que pagar você fala do mico. erro, Gi? Eu também atendo muitas clientes que têm medo de errar. E isso também está muito ligado, esse medo de errar provoca muito nas pessoas o medo de ser vulnerável, né? Porque as pessoas acham, elas têm uma crença, né, de que errar é um sinal de fraqueza, né? Isso. Isso. Só que entenda que muitas vezes você vai errar, 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 errar para depois acertar. E o erro, quando você encarar o erro como aprendizado, você não endemoniza mais o erro. Tá? Então, por exemplo, a gente tem uma frase máxima que a maioria das pessoas falam, eu queria ter como é que é? Eu queria ter a cabeça de hoje Com o quando eu tinha corpo. 18 anos. Ah, é isso. Gente, não dá, não seria nem justo. Aonde que entra o aprendizado? A Então, assim, evolução. a evolução, a vida é sobre isso. A vida é sobre isso, a vida é sobre dar os passos, é sobre acertar e errar. Agora, é importante a evolução. A Tami falou perfeitamente. A evolução, tá? Então, assim, quando eu errei, mas eu busquei conhecimento, eu busquei aprendizado, né? Eu busquei melhoria no meu erro. Cara, não for, passa a não ser mais um erro, passa a ser um aprendizado, muitas vezes um novo olhar diante de uma situação, um Que é o que você olhar falou do diferente. mapa, né, Gi? Então, assim, se no teu Isso, mapa exato. está que o erro é um fracasso, é claro que a tua mente não vai querer que você fracasse, né? Então não vai querer que você erre. E é justamente o Gratidão, contrário disso, né? Bruno. Você também. Você também sempre contribuiu muito comigo.
Gratidão pelas palavras. Então, assim, é exatamente isso. Então, quando eu me coloco. Gente, uma coisa que um tema que eu estudei essa semana, inclusive com uma terapeuta, que eu amei, tá? Tem homens aqui, mas isso não é. Quando eu falo feminino, eu não, eu tô falando de uma essência, tá? Não só da mulher. Mas, assim, nós estamos com o nosso feminino muito ferido, né? Porque, assim, quando eu ataco uma mulher, ou quando eu sou atacada por uma mulher, eu estou ferindo o meu feminino. Quando eu não me permito errar, eu não estou me colocando como vulnerável, que é o que a Tami falou, né? Eu não me coloco como um ser em constante aprendizado. Chega a ser um pouco arrogante da nossa parte. Chega a ser um pouco arrogante não me permitir errar. E o quanto eu estou me autoflagelando com isso? O quanto eu estou sendo carrasca comigo, porque eu não posso errar, eu não posso falhar, eu não posso passar vergonha. Nossa, é pesado isso. Agora experimenta falar assim: eu posso errar. Errei, fiz errado, vou melhorar. Sinto Vou aprender muito, com isso, né? vou aprender com isso. Aprendi mais um jeito de não fazer. Sabe? Olha como fica mais leve quando você fala isso para você mesmo em primeiro lugar. E outra coisa, quando você é muito, muito, muito rigorosa com você, você também é muito rigorosa com as pessoas. E aí você começa a ter conflito nas suas relações. Não é verdade? Com os teus filhos, com o teu relacionamento, com os teus amigos, você começa a ser aquela pessoa rígida. Por quê? Porque você é rígida com você mesma. Né? Você exige perfeição de você mesma. E aí você se flagela, se autoflagela muito, com várias situações que não era para tanto. É só um aprendizado. É só um aprendizado. Encara isso. É só mais uma forma que eu soube de não fazer. Daqui para frente, eu vou melhorar. Eu vou buscar conhecimento. Né? Que é uma outra coisa importante. Eu vou buscar conhecimento daquilo que eu errei. Eu não sabia. Acho que as pessoas têm medo de assumir essas responsabilidades também, né, Gi? Porque eu acho que assumir um erro de repente, né, ou acreditar que aquilo é um erro gera e tem que gerar um aprendizado, às vezes as pessoas querem fugir um pouco dessa responsabilidade por medo, né? Exatamente. Exatamente. É assim, porque uma coisa é quando eu me coloco na situação de culpar sempre o outro por tudo que acontece na minha vida. Ai, a minha vida não tá legal, porque fulano faz, porque o meu chefe, porque o meu sócio, porque o meu namorado, porque o meu marido, porque meus filhos, é tudo o outro. Tá? Então, quando você tá nesse nível, você ainda tá no nível aqui, ó. Você tá lá na base da pirâmide, né? Quando você tá lá na base de tudo, a culpa é do outro. Quando você começa a entender que você precisa ir elevando os seus padrões de aprendizado para que você vá superando cada vez mais os teus erros e os teus aprendizados, é a evolução da vida, né? É o passo a passo, que é o que a Tami falou. Dê um passo de cada vez. Outro dia eu escrevi no meu stories também. Escolha um medo por dia. Não queira enfrentar todos. Escolha um por dia. Enfrente um por dia. Para você ver o que é que vai acontecer. Daqui um mês você vai estar diferente. Daqui um ano você vai estar diferente. Vou ler algum comentário aqui. O medo de perder um ente querido é muito doloroso. Gente, é aquilo que a gente falou, né? Os medos, existem os medos reais. Ninguém quer, né? São os ciclos da vida. Ninguém quer. Agora a pergunta é: o que o medo vai resolver a questão? Você Porque é está uma coisa sofrendo que faz parte da por vida, né, Gi? antecipação. Você tá sofrendo por antecipação. Você está sofrendo por algo que nem é real ainda. Então eu falo assim, vai sofrer duas vezes, né? Eu falo isso para as minhas filhas às vezes. Ah, mãe, mas e se acontecer amanhã? Eu falei, você vai sofrer duas vezes. Hoje, porque você já está sofrendo, e amanhã você vai sofrer com o fato em si.
Faz sentido. Ai, gente. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado de novo, eu volto a dizer, os nossos medos são emoções que vêm, ó, da nossa mente mandando ali o tempo todo. Medo, 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 medo. Né? Tem uma historinha que eu ouvi uma vez, que eu li, na verdade, acho que eu gravei um vídeo sobre isso, que eu acho uma historinha muito fofa, que eu vou contar para vocês. Talvez eu mude alguma coisinha da história, mas é porque eu não lembro, não é porque eu quero dar a minha autoria na história, quero roubar a história, não. Mas é uma história mais ou menos assim. Uma guerreira muito forte, ela precisava enfrentar uma batalha, né? Digamos que assim, a batalha mais importante da vida dela, ela precisava enfrentar. E a batalha mais importante da vida dela era o medo. Então, assim, o medo para ela era aquele monstro terrível, enorme, que ela jamais poderia vencer. Só que é, vamos colocar assim, se ela é uma guerreira, o capitão lá dela ela falou assim, mas eu não quero enfrentar esse medo. E ele falou, não, você precisa enfrentar, faz parte do nosso treinamento, caso você queira mudar de nível, faz parte do nosso treinamento que você realmente enfrente o medo. E aí ela falou, ok, se eu não tenho outra alternativa, eu vou para frente da batalha enfrentar o medo, né? E aí ela pegou as armas que ela tinha, o medo veio com as armas que ele tinha e os dois ficaram frente a frente. Quando ela viu o medo e ela viu ele muito grande, aquela coisa enorme, ela pegou, olhou e primeira coisa que ela fez, ela reverenciou. Ela falou assim: eu sinto medo. Eu sinto medo de você. Então eu vejo o medo, eu sinto, eu honro e respeito você. Mas eu preciso te perguntar, como eu consigo te vencer? O que que eu posso fazer para te vencer? E aí o medo, primeiro ele gostou da atitude dela, né? Acho que inflou o ego dele. E aí ele chegou bem baixinho no ouvido dela e falou assim: eu vou gritar com você. Eu vou dizer para você que você não é capaz. Eu vou acusar você de todas as coisas erradas que você já fez. Eu vou te chamar de impostora. Eu vou dizer coisas horríveis a teu respeito para você mesma. Eu vou repetir as vozes daquelas pessoas que já te feriram, que já te magoaram. Eu vou fazer tudo o que eu puder para que eu fique ali presente na tua vida. Só existe uma forma de você me vencer. E ela falou, por favor, medo, me fale. Qual é a única forma que eu tenho para te vencer? Ele falou, se você ouvir, você pode ouvir tudo que eu te disser, mas você não internalizar nada disso. Se você ignorar tudo que eu te disser, é a única forma que você tem de superar, de me enfrentar, porque aí você consegue ir longe. Então, o medo ensinou ela como enfrentá-lo. Então, ouça o medo. Ele é real. Ele está E dentro de muitas vezes ele quer você. ser ouvido, né, Gi? Linda essa Ele metáfora, vai porque é isso, né? exatamente. Mas nem tudo que ele te falar é real. Então, nem tudo que ele te falar é verdade. É muito mais parte da tua mente. E simplesmente vá do outro lado do medo, talvez esteja tudo aquilo que você mais quer para a tua vida. O sucesso, o novo salário, a nova vida, talvez esteja depois desse medo todo que você sente. Adorei essa metáfora. Vou Muito até deixar legal, né? a live salva para eu lembrar aqui e até contar para os meus clientes. Isso, depois eu te mando até a historinha na íntegra, se você quiser. Oh, muito legal, muito legal. Você sabe, Gi, que quando você escolheu esse tema para a gente conversar aqui na live, gente, vão aproveitando para fazer perguntas aí, aproveitem a agir. Sim, Quando você comentou comigo que você escolhia, né, falar sobre esse tema que é tão importante, eu me recordei que eu fui num treinamento do Tony Robbins, lá em show. Londres. E o primeiro dia, eram 4 dias de treinamento. O primeiro dia do treinamento, o dia inteiro, ele falou sobre o medo. Foi o dia inteiro Olha, sobre o medo.
E aí, no final, ele fez uma dinâmica que a gente andava nas brasas, que é para quebrar o padrão mental sobre o medo, que às vezes a gente acha que é impossível tudo. E aí, no final, ele falou assim: gente, vocês sabem por que eu falei sobre medo o dia inteiro? Porque não adianta eu ensinar técnicas para vocês, não adianta vocês fazerem planejamentos, não adianta vocês traçarem objetivos, vocês quebrarem crenças, se vocês não se libertarem do medo. Porque no dia a dia, pós-treinamento, é sem o medo que vocês vão conseguir fazer o dia a dia de vocês melhores. E aí ele Exato. falou uma coisa muito interessante do medo, que tem muita coisa dessa fala dele, tem muita coisa que você trouxe para a live hoje, Gi. Ele falou assim: todo mundo tem medo. Porque o medo é uma emoção do ser humano, que é um alerta que a nossa mente manda, igual você comentou. A diferença das pessoas que de repente agem mais, das pessoas que de repente têm mais prosperidade, das pessoas que conseguem ter um pouco mais de equilíbrio de vida, é que elas conseguem aprender a administrar esse medo e fazer esse medo andar junto com elas e usando esse medo como uma proteção, que foi o que Olha você aí, falou. tem a ver com a historinha, né? Ô, Tami, eu vou só mexer aqui que eu quero printar alguns comentários, tá? Claro. Só ver se eu consigo, porque meu telefone para printar é uma benção. Deixa Foi, eu ver lá. consegui um, vou printar outro, gente. Eu só adoro os comentários, tá? De vocês. Outro repetido, aqui. Vou printar mais um, tá? Ai, gente, tá vendo? Porque Aproveita que esses ela tá printando e comentários, manda Tami, mais. depois não ficam, né? Depois. Não, A gente os acaba comentários saem. perdendo. Mas, Tami, olha que interessante para você ver como a gente está alinhado. E olha que a gente não combinou nada, né? A gente não combinou, a gente falou só o tema, a gente não combinou o que seria falado. E olha para você ver como está alinhado, né? Ou seja, gente, não adianta vocês quererem as técnicas das técnicas das técnicas se antes você não trabalhar o medo dentro de você. Porque o medo, esse medo, o que paralisa, né? Então, a historinha que foi contada, eu acho que ela abraça tudo que a gente falou aqui. Então, o medo é real, ele existe, você precisa olhar para ele, mas igual a Tami falou, caminha com ele, vai com medo mesmo. O medo muitas vezes quer ser ouvido, né, Gi? Porque você falou, poxa, a galera tem medo, o medo maior é medo de morrer, todo mundo tem o medo de morrer. E aí o medo, que é o personagem da historinha, pensa assim: se eu deixar ela sem o medo, aí que ela vai morrer. Exato, Então, assim, eu preciso criar uma forma de caminhar junto com ela. E exato. aí tem tudo a ver com a historinha. Então, continua comigo. Você só não me ouve, mas me aceita aqui com você, você só não Isso. me ouve. Isso, não Ande comigo, internaliza né? tudo que eu falar. Por exemplo, nós, assim, normalmente os nossos medos, ele vem de experiências que nós já vivemos, ou que nós ouvimos falar, ou que nós vimos em algum lugar, né? Então, assim, essas coisas, elas vão criando os nossos medos das coisas. Ah, eu tenho medo de acontecer isso porque minha amiga, quando eu estava grávida, na minha primeira gestação, eu tava com uma amiga grávida junto comigo. A minha amiga, infelizmente, perdeu o bebezinho. Menina, eu entrei em pânico. Eu liguei para o meu médico na hora e falei assim: a minha amiga perdeu, eu acho que eu estou sentindo as mesmas coisas que ela. Ele falou assim: pode parar. Ela é ela, você é você. São histórias diferentes, são pessoas diferentes. Aí é verdade. Ou seja, eu estava quase achando que aquilo também ia acontecer comigo. Então, assim, o medo também vem do que a gente ouve, do que a gente vê, né? Do que a gente vivencia. Então, assim, mas um dia aconteceu tal coisa comigo, agora eu tenho medo. Entende? Então, porque você já vivenciou. Então, nós temos medo daquilo que a gente já vivenciou, a gente tem medo do que a gente nunca vivenciou, Mas viu, né? Igual você falou, mas né? viu, ou Viu mais do que, acontecer ou próximo. imagina, ou entra na mente e aquilo fica rodando. Então, assim, questione também os seus medos, né? Questione os seus medos. Muito bom!
bom, adorei. Alguém tem alguma pergunta, gente, sobre o assunto? Quem não, quem é daqui que segue a Tami, me siga. Quem me segue, que não segue a Tami, siga a Tami, que ela vai fazer outras lives também essa semana muito interessante. Se fizer sentido para vocês, gente, que é uma coisa muito legal, printem a nossa live, pega um momentinho aí, espera a gente fazer uma posezinha aqui para a gente não sair com a boca toda torta, que ninguém quer sair feio na foto. Printa a live, aquelas assim, né? Printa a live e marca o nosso Instagram, porque aí outras pessoas podem vir assistir a live. A live vai ficar salva no Instagram da Tami. A pessoa pode vir e às vezes você pode ajudar outras pessoas. Aquilo que foi bom para você pode ser bom para outras pessoas também, tá? Ou abaixo da live você pode marcar também o nome da pessoa, o arroba dela. Do Instagram, aí ela pode vir assistir a live, fazer os comentários, tirar dúvida com a gente no direct, bem legal isso, essa interação. É uma forma que vocês têm de contribuir, de fazer um patrocínio positivo ao que a gente está fazendo aqui para vocês, trazendo um conhecimento que a gente paga e paga caro, né, para tê-los. E afinal também, né, Gi, tem a famosa frase, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, assim, se você se eleva e Exato. também traz pessoas junto com você, você consegue também ter essa Ter média melhor, né? Mais elevada. Exato, ter pessoas que pensam iguais, pessoas, né? Não que pensam iguais, né, gente, mas que pensam, que estão no mesmo objetivo, na mesma direção, querendo crescer, querendo evoluir, querendo mudança de vida, mudança de mentalidade, né? Não aquelas pessoas assim que às vezes falam assim, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, ninguém me muda. Nossa, é triste, é muito triste quando alguém pensa assim, né? Eu falo quando alguém fala assim, nossa, você tá diferente, eu falo, nossa, quero mudar até o último dia, entendeu? E cada vez para melhor, melhorar até, sabe assim, o máximo crescer mesmo, assim, como ser humano, né, internamente. Eu acho isso incrível e é um poder que nós temos assim, não custa tão caro assim, tá, gente? Tem É várias o, formas. é o que a gente falou, né, Gi? Isso é a essência do ser humano, né? Ser humano é buscar essa evolução, né? As pessoas que não buscam, elas adoecem, né? Que foi o que você falou Elas também, que é adoecem. uma palavra profunda, mas é a verdade, né? Então, assim, as pessoas que não evoluem, elas entram numa inércia. E essa inércia é uma morte em vida, né? Agora, as pessoas que Exatamente. evoluem, elas estão sempre se desafiando, elas estão sempre buscando coisas novas, coisas diferentes, conhecimentos. Então, automaticamente ela se eleva e esse é o caminho do ser humano, né? Da autorrealização e É. tudo isso, né? E acho que, assim, eu sempre falo muito isso. Você tem que ser o seu principal patrocinador positivo. Então, por exemplo, às vezes, quando a minha mente, porque a nossa mente é uma bênção, gente, maravilhosa. Ela vive querendo deixar a gente quase louca, né? Quando a nossa mente começa a querer, sabe, te enlouquecer com coisas, né, falácias, né? Muita coisa que não é real, muitas vezes. Então, assim, você não fez nada. Gente, não fez nada é muita coisa, né? O que é nada? Peraí, você não acordou? Você não, né? Não fez alguma, não tomou banho, não lavou alguma coisa? Como nada? Eu não fiz nada. Não, fez sim. Aí sabe o que eu comecei a fazer também, por exemplo, esses dias bateu a neura. Nossa, mês 4, fiz pouca coisa. Eu peguei um caderno e comecei a anotar tudo que eu fiz esse ano. Pequenos avanços, gente, não considerem na tua vida só os grandes avanços. Eu só considero se for comprar um carro, se for uma viagem internacional, não. Um passeio diferente, escreve. Eu comecei a escrever, comprei um aspirador de pó, comprei a coxa branca que eu tanto queria. Gente, são nanos, micros resultados. Então, assim,
acolha os seus micros resultados. Poxa, li um livro, nossa, conversei um assunto diferente, consegui não falar mal de tal pessoa, consegui não revidar uma pessoa grosseira na minha vida, ai, consegui não sentir raiva. Tudo isso são pequenas evoluções, pequenos micros resultados. Considere os seus micros resultados. Tá? Então, assim, seja a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, seja o teu principal patrocinador positivo, seja aquela pessoa que fala bem de você, sabe? Você me falou desses micro resultados, eu lembrei de uma coisa oposta, né, Gi? Eu ouvi uma frase outro dia muito interessante. A gente não tropeça em grandes montanhas, e sim em pedrinhas pequenas. Então, assim, se a gente não reconhece essas pequenas conquistas, não são as grandes que vai nos trazer toda essa sabedoria, essa questão de ego. Pelo contrário, né? São as pequenas que vai te levar a alimentar e aí você conseguir construir um castelo, por exemplo, né? Exato, perfeito isso. Eu não tropeço na montanha. A montanha não dá para você tropeçar, agora as pedras pequenas você consegue tropeçar, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, não, às vezes eu não consegui um grande resultado, mas eu consegui tantos nanos resultados, resultados, que já me fizeram uma pessoa melhor, né? Então, acho que isso é o mais importante, Tami. Gratidão pela contribuição. Muito bem, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Gi, sensacional. Vou querer mais live com você. Ninguém mandou fazer a primeira. Eu não lembrava se era a primeira, porque a gente é tão conectada, né? Assim, a gente Mas se foi a fala tanto que eu primeira. não lembrava que era a primeira live. Acho que foi a primeira também. Foi, né? Foi a primeira. Foi a primeira. A gente fez formação em coaching juntas, mas faz muitos anos, né, Gi? E aí a gente tá sempre Pai, trocando, a gente tá sempre seguindo uma o trabalho da outra, então a gente tá sempre conectada e a gente tava com a intenção de fazer essa live juntas já fazia um tempo. Que bom que deu que certo, legal. Muito porque legal. realmente tudo que você disse contribui muito, né, para as pessoas refletirem, para as pessoas pensarem. E sair de aprendizado aí, que foi muito o que a Gi falou, dos pequenos passos, né? Gere um aprendizado e pratique um aprendizado, né, Gi? Que isso por si só já Sim. vai diminuir o teu medo e começar a cura do medo. Escolha um medo, um medo. Ah, eu tenho medo disso. Eu tenho grandes medos, mas eu também tenho pequenos medos. Então eu vou começar a enfrentar os pequenos medos, tudo aquilo que não me coloca em risco nenhum. Vai enfrentando os pequenos medos e lembre-se sempre, a ação cura o medo. Então tudo aquilo que eu vou fazendo, o prazer de superar o medo vai substituindo o medo, aquele medo doentio, né? O medo doentio. E lembre-se da história. Beijão para vocês, até a próxima. Não vou ter medo. O medo vai estar Beijão, aí. Lenise! O Obrigada por medo, estar o aqui com a medo vai gente. estar aí. Aprenda a lidar com ele ou a ir com ele mesmo. Vai com medo mesmo. Eu lembro que eu tive uma cliente uma vez que ela teve resultados muito legais e ela, todo post que ela fazia, ela escrevia: vou apesar do medo. Aquilo marcou tanto a vida dela, sabe? Eu achei assim super legal. Porque é bem isso, né? É ir apesar do medo. Vai apesar do medo. O mapa não é o território. Aquilo que você pintou na tua mente não é o que de fato você vai vivendo ali no dia a dia. Não é Então, real. se vocês levarem isso, já aprenderam muita coisa. Obrigada, Gi. Gratidão. Gratidão Gente, mesmo. vamos, printem a telinha para vocês Peraí, vou desativar compartilharem. o comentários. Peraí. Tá, e eu não consigo me ver aqui, né, gente? Printam a telinha pra gente. Esperamos que tenham printado. Sim, marquem Gisele, mentora, a Tami. E eu aguardo vocês nas próximas lives e eu vou estar aqui também com você nas próximas. Tami, me avise. Pode deixar, Gi. Brigadão mesmo.
Gratidão pela contribuição. Galera, muito, muito obrigada por estarem aqui. Esperamos de coração que tenha gerado aprendizado e reflexões, que essa é a nossa missão, né, Gi? Isso, Um isso mesmo. beijão, Gi. Obrigada, viu? Ó, eu já vi que tem gente marcando a gente. Muito legal, viu? Beijo. Obrigada, viu, Gi? Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau.